Olá para você, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, para que no horário que você estiver assistindo esse nosso treinamento. Matias, o que é FCA? Então, vamos lá. FCA é uma metodologia onde nos ajuda, auxilia a analisar possíveis falhas no nosso processo. Então, o que significa o FCA? É fato, causa e ação. Ele está nos ajudando, seja onde for, onde tem um processo, onde existe uma falha, ele vai nos auxiliar a identificar, analisar e montar um plano de ação e, claro, eliminar essa causa raiz. Então, fique conosco até o final para você. Então, como eu estava falando, o FCA é análise de fato, causa e ação. É uma ferramenta de análise de causa raiz utilizada para auxiliar profissionais a entenderem o que deu errado após um resultado inesperado. Como assim? Vamos lá. Digamos que você tem lá na sua produção, na sua fábrica, no seu comércio, seja aonde for, e você já tem um processo. E esse processo deu errado. Como assim? Vamos lá, vamos ser mais claro. Então, você não conseguiu entregar a sua meta produtiva daquele dia. Então, você tem que montar uma análise sobre isso, para você identificar o que realmente houve, qual foi a causa e montar o plano de ação. Então, o FCA nos auxilia nessa situação, digamos assim. Ele vai nos ajudar a identificar essa falha. Como é feito essa análise? É o que nós vamos mostrar no nosso curso, o que nós vamos mostrar com as ferramentas que nós vamos estar trabalhando, tá bom? Então, aconteceu qualquer tipo de falha, monta um FCA, que aí você vai conseguir identificar a causa raiz, tá bom? Então, a metodologia FCA permite que sejam planejadas ações corretivas para que o problema seja eliminado e não ocorra novamente. Então, vamos falar um pouquinho das ferramentas, um pouco mais de como fazer uma apresentação de FCA, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das vantagens da análise de FCA. Você vai concordar que problemas, sejam da natureza que for, acabam interferindo de maneira negativa na lucratividade do negócio. Isso porque em uma empresa tudo acaba virando uma bola de neve. Problemas geram custos e acabam afetando o que não deveria, ou seja, a satisfação dos clientes, sejam clientes internos ou sejam clientes externos. Exatamente por isso que a análise de FCA é importante, já que ela auxilia a identificação de um problema, o que, por consequência, aumentam as chances de sua resolução. É aquilo que eu estava falando. Aconteceu qualquer falha, monte um FCA. Monte, vai até o final até achar a solução, até achar a real causa raiz. Não fique empurrando a sujeira para baixo do tapete. Não faça isso, tá? Então, vamos seguir em frente aqui. Outra grande importância em aplicar o fato causa-ação está na prevenção de riscos. Ao adotar essa técnica como rotina na resolução de problemas, o conhecimento sobre o processo da empresa aumenta. Não entendeu? Calma aí que eu vou explicar melhor. Vamos lá. Você está trabalhando numa empresa e ela está muito focada na questão da segurança. O FCA ela também consegue fazer uma análise de risco. Você consegue ver ali naquele setor quais são os pontos mais críticos, os pontos de risco. Tudo isso você consegue analisar com o FCA. Você consegue identificar uma falha, identificar um problema. Você consegue fazer tudo isso. Então, volto a falar, não é só na indústria que você pode usar o FCA. Você pode usar em qualquer área. Tá bom? Então, vamos falar mais sobre isso. Então, como o nome sugere, a análise de FCA trabalha com os pilares de fato, causa e ação. Sendo assim, temos o fato, o problema em si. Nessa primeira etapa, deve ser identificado o motivo de uma meta não ser atingida, do desempenho estar alterando ou de um resultado não sair como o esperado. Aquilo volta a bater muito nessa tecla. Você viu lá que não conseguiu ter bater a meta produtiva. Pode ser mil coisas, cara. Pode ser a máquina, pode ter a máquina ter dado problema, pode estar ela tá devagar e assim por diante. Usamos também o FCA para desempenho de colaboradores. Você saber realmente o que está acontecendo ali com o teu colaborador. Ah, Matias, não, ele está desmotivado. Calma aí, não é só isso. Por que ele está desmotivado? É algo pessoal? É algo na empresa?
é algo da gestão. Tudo isso você pode estar ali fazendo toda essa análise, tá bom? A causa, os motivos que desencadearam o problema. Importante exaltar que ao ter estabelecido a causa, os efeitos passaram a ser controlados. Além disso, é possível fazer uma prevenção de risco e evitar que o problema ocorra novamente, como nós falamos no slide anterior. A ação trata-se de um plano de ação desenvolvido e colocado em prática após as causas do problema terem sido identificadas. O plano de ação é utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, desde algumas ferramentas. A primeira ferramenta que eu vou apresentar para você é a 5G. Não é a 5G de cobertura de celular, gente. Vamos lá. É uma ferramenta, uma metodologia que é muito usada em empresas japonesas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, primeiramente, o 5G é uma metodologia para a descrição e análise de um fenômeno de perdas, defeito, avarias, anomalias de funcionamento, etc. e tal. De acordo com De Queiroz e de Oliveira, de 2018, os princípios do 5G são utilizados para identificar a causa raiz de um problema e eliminá-lo. Eu gosto muito da ferramenta 5G, da metodologia, na verdade. Eu aprendi a dominar o uso dessa metodologia e consegui resultados, enormes resultados, na verdade, na minha carreira profissional. Então, assim, foquem em usar bem essa ferramenta. Foquem em dominar essa ferramenta. Ela não é difícil, não é. E vocês vão ver com os exemplos a seguir. Aqui está o significado dos 5Gs. Provavelmente quem já trabalha em indústria já ouviu falar do Gemba. Vai fazer o Gemba, tá. Mas o que é realmente o Gemba? O Gemba é ir para o local real. Tá? A atitude é realizar observações em loco do problema ao invés de declarações de técnicos e operadores. Como é que é isso? Você está com uma falha, aconteceu uma falha lá no teu processo. Em vez de você ficar ligando para um, para outro, e aí, o que aconteceu? E aí, não sei o que lá. Não, é você levantar e ir lá, caderno, fazer perguntas, saber fazer as perguntas corretas. Isso vai te dar outra visão do que está acontecendo. Então, esse alguém é você estar ali no local, é você estar presente na análise, na investigação da causa raiz, tá bom? O Genbutsu é examinar o objeto real. A atitude é medir ou analisar as peças com o problema. Como é que nós fazemos isso, tá? Eu trabalhei numa fábrica de linha branca, que a linha branca é ar-condicionado, forno micro-ondas e assim por diante. E toda vez que tinha uma falha no processo ou alguma falha de qualidade, nós separávamos esse produto e analisávamos esse produto e também tirávamos foto, tá bom? E esse produto ficava separado lá para análise. Ninguém mexia nesse produto a não ser as pessoas que estavam fazendo toda a investigação. Então, o Genbutsu é isso, é você examinar o objeto real, é você examinar ali o local, ter a peça, o produto na tua mão, tá bom? O Genjitsu é checar fatos e figuras reais, atitude, analisar os registros relativos às peças com problema, analisar histórico para descobrir o que mudou, quando mudou. O que é isso? É você analisar todos os dados e fatos, todos os relatórios. Aqui a gente pode estar falando sobre instrução de trabalho, sobre gráficos. Todo esse trabalho você analisa nessa parte. Então, vamos lá, você teve um problema lá na tua peça, salvo errada. Primeira coisa que você tem que fazer é você analisar ali o processo. E como é que você consegue analisar o processo? Com a tua instrução de trabalho. Verificar se ela foi alterada. De repente ela foi alterada e, mas o próprio colaborador ele não viu. Matias, não, ele tem que ver, é impossível ele não ver. Cara, acontece. Vou ser bem sincero para você, acontece isso. Então, essa é a parte do Genjutsu, tá bom? O Genri refere-se à teoria ou padrão, atitude, é consultar os documentos que definem o padrão técnico relativo à peça, desenho, especificações, ciclo de trabalho, etc. Então isso aqui é você pegar lá o famoso manual também, pega o manual da máquina, vê o que está certo, o que está errado, examina, confere
e assim por diante. O Genzuko é seguir o padrão operacional, verificar se o padrão técnico relativo à peça foi seguido durante a produção. Então vamos lá. O Genri e o Genzuko são os dois últimos dias. Normalmente é mais a parte de documentação, da papelada, do manual, né? Então, esses dois você é sempre ali, manual da máquina, instrução de trabalho também na tua mão lendo, para você saber realmente o que aconteceu e você poder seguir com a sua investigação, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. A próxima ferramenta que nós vamos usar para análise é o Scala, né? O famoso espinha de peixe, né? Tem pessoas que adoram usar essa ferramenta, tem outras que já usam muito pouco, mas ela consegue auxiliar bastante coisa na nossa investigação, ali na nossa análise de causa raiz. Então, vamos estar falando um pouquinho dela e vamos dar alguns exemplos. Esse aqui é o nosso modelo de Chical, né? Que ele vem falando sempre com 6 M's. Tem pessoas que usam com 4 M's, tem outros que usam com 8 M's, tá? Então, é esse desenho dela, essa aqui é a ferramenta para estar trabalhando, para estar identificando ali uma possível causa, tá? O que é o diagrama de Chical? Ela é uma ferramenta visual em formato de gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. O diagrama de Chical também é conhecido por diversos outros nomes, tais como diagrama de espinha de peixe, causa-efeito, PDCA espinha de peixe, árvore de causa espinha de peixe, ou, como eu falei, o diagrama dos 6 M's, tá? Então, você pode chegar numa fábrica, a pessoa virar para você, faz lá espinha de peixe. Não, eu quero só a causa e efeito, faz o 6M. Então, vários nomes que já batizaram, são vários apelidos, digamos assim, que já colocaram. Eu, particularmente, eu sempre chamo de Scala, tá? Onde eu vou, eu falo, cara, já montou já o Scala? Aí a pessoa, o que é o Scala? Tá? Pô, 6M, já fez? Ah, sim, já fiz. Então, eu sempre tenho essa dificuldade, digamos assim, dependendo do local. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, o diagrama, portanto, tem como objetivo ajudar a equipe a chegar nas causas reais de um problema que acomete nos processos, tá? Organizacionais de uma empresa. Ou seja, seu propósito é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização. Pô, Matias, tá embolado, não estou conseguindo entender muito bem sobre isso, como é que funciona, por que significa cada M. Então, vamos lá, a gente vai falar passo a passo cada M e como é feito essa análise, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, para falar um pouquinho da ferramenta, a gente tem que conhecer, né? Saber a história dela, saber quem criou. Porque até mesmo é bom, porque quando você for conversar com alguém, você vai estar passando um pouquinho do que você conhece da ferramenta, né? O que você domina, não só na prática, mas também a parte teórica, que é como inicia a conversa, né? Então, a ferramenta diagrama de Ishikawa foi criada pelo engenheiro químico Kaori Ishikawa, no ano de 1943. Seu sucesso na gestão da qualidade parte da motivação de Ishikawa ao criar a ferramenta. Seu projeto foi desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa, desde os colaboradores da chão de fábrica até a diretoria. Assim, por ser uma ferramenta visual, o gráfico do diagrama de Ishikawa é muito utilizado para auxiliar na organização de seu raciocínio de equipe. Dessa forma, com sua representação gráfica, ele auxilia a equipe a chegar nas causas que diminuem a produtividade da organização. Vamos lá, gente. O que é isso? Já ouviram falar de gestão à vista? Então, o Ishikawa seria isso. E vocês vão ver nos exemplos a seguir que é muito fácil de você usar. Você não precisa do nível de conhecimento lá no auge, lá no alto. Você precisa ter a experiência e o domínio da ferramenta. E você consegue trabalhar. Então foi o que ele montou, algo fácil, onde qualquer pessoa ao olhar aquela ferramenta poderia estar trabalhando. Poderia chegar realmente ao problema. Então, independente de quem fosse. Pô, mas ele é da qualidade, ele é químico. Então, eu não vou poder usar. Claro que você pode usar. Você
pode usar, como eu falei, você pode usar onde for, no seu comércio, na sua casa, na indústria, nos seus estudos. Você que trabalha com rede social também pode estar usando. Tá? Não tem esse limitador. Tem uma falha, você pode usar uma ferramenta de análise. Tá bom? Então, vamos seguir. Então, nós vimos que o diagrama de Chicago também é chamado de 6Ms. Não é isso? Mas por que será? Vamos lá. Na verdade, Kaur definiu 6 tipos de causa que, na maioria das vezes, são a razão da existência do problema, que se busca solucionar. Cada uma dessas causas se inicia com a letra M, por isso o nome do diagrama 6M. Os 6M de Chicago são método, máquina, medida, meio ambiente, material, mão de obra. Matias, embolou ainda mais agora na minha cabeça. Calma. Vamos lá. A gente vai passo a passo entender o que significa cada M, tá bom? Então, cada M, o que significa e como nós vamos fazer a nossa análise dentro de cada M, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro M é o método. Então, como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema. Vamos lá. Se a minha instrução de trabalho estiver descrita errada, vai afetar, vai. Se o meu manual ali, o manual da máquina, estiver descrito de uma forma e eu explicar de outra, vai dar errado. Então, esse é o método, tá bom? Máquina. Como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema. Se minha máquina tiver com a manutenção preventiva em atraso e ela estiver dando problema, vai afetar a produção, vai afetar o meu processo, pô. Não é verdade? Então, isso é o M de máquina. Medida. Como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema. Aqui eu posso falar o quê? Meta. Se eu estiver tiver com excesso de produtividade acima da minha capacidade fabril, os caras vão ficar loucos, querendo entregar a produção. Não, vamos entregar. Mas está acima, pô. Então o que ele vai fazer? Vai acelerar. Vai correr. E isso vai acontecer o quê? Vai afetar o meu processo, a qualidade do meu produto. Então, meio ambiente. Como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema. Vamos lá, meio ambiente, fábrica com muito calor, goteiras, acontece tudo isso. Por exemplo, vamos lá, se você for fazer algum produto químico e a temperatura, a umidade do local não está permitindo você acertar ali na fórmula, tudo isso influencia. Então, esse é meio ambiente, tá bom? Material é como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam o problema. Se você tiver uma matéria-prima de má qualidade, não vai ter um produto de boa qualidade. É a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer um bolo aqui. Você tem a farinha de trigo Y, W e não sei qual. Só que, poxa, a farinha de trigo Y não é de boa qualidade. Teu bolo vai ser legal? Não sei. Sei lá, vamos pensar. Né? A manteiga, a margarina, né? Se não for de boa qualidade, vai sair o bolo legal? Não vai. Pronto, outra coisa. Ovo. De repente você pega aquele ovo que já está querendo estragar, ou já está estragado, e você passa batido mesmo com aquele cheiro forte, passou batido. Esse é o material. E a mão de obra é como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema. Sim, como nós temos ali a mão de obra que não está 100% qualificada, não está treinada, ela não está naquele dia motivada para estar fazendo alguma coisa. Isso tudo influencia, tá bom? Então, vamos para mais exemplos. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo na prática, tá? Que é lá do projeto do curso que eu tenho de White Belt, que também apresento com os nossos alunos. Vamos lá. Eu tenho aqui um problema que é o alto consumo de água. O time do projeto decidiu investigar todas as causas. Aí já montamos lá o 5G, né? Identificamos essas situações. Então vamos lá. Na medição, tá assim, ó, leitura errada da medição. No meio ambiente, tá deslocamento do solo, erosão e chuva. O material tá cano rachado, torneira pingando,
cano quebrado. Na máquina tá medidores com defeito, bombas com defeito, método, o modo errado de ler o medidor. E a mão de obra é o leiturista, né? Que é a pessoa que vai todo mês lá na tua casa para ler. Isso aqui foi possíveis causas, tá? Aqui nós estamos no acho. Olha, eu acho que é isso. Olha, eu acho que é aquilo. Olha, eu acho que é isso. Então, colocamos todos eles separados nos seus M's. E agora nós vamos conseguir identificar. Nós vamos para ter a certeza da possível falha. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês tentarem analisar de acordo com a nossa investigação e me falem para mim qual é a resposta que vocês acham. Vamos lá. Prontinho, vamos lá para a resposta. Pronto. Vamos lá para a resposta. A resposta é cano rachado e cano quebrado. Então tá lá, depois da investigação descobriu-se que havia canos rachados e quebrados. Como? Primeiro eu fiz o acho, né? Eu escrevi todas as possíveis causas e depois eu fui para investigação. Tá? Aqui fui lá, fiz um Gemba, tudo certinho e conseguimos identificar que eu tinha um cano rachado e o cano quebrado. Então deu para entender como é que funciona a ferramenta, a escala, como é que nós podemos estar auxiliando na análise, como é que nós podemos usá-la para identificar realmente as causas raízes. Fechado? O que nós vamos usar é os 5 porquês. Para mim, a ferramenta preferida para trabalhar, a ferramenta que eu amo, a ferramenta que eu domino e aprendi a trabalhar com ela desde moleque, com a minha mãe, né? Que minha mãe ficava naquela, por quê? Então, eu fui desenvolvendo esse trabalho, né? Aí estudei mais e mais sobre a ferramenta e corrigi falhas que eu tinha ao usar a ferramenta. E hoje, por isso que eu falo que é a minha preferida, é a que eu uso com maior frequência, é o 5 porquê. Então, vamos aprender a dominar essa ferramenta agora. A técnica é amplamente utilizada para a identificação da causa raiz do problema. Para que isso seja possível, ela consiste na repetição da pergunta por quê, por 5 vezes ou quantas vezes for necessário, para que a causa raiz seja identificada. Os 5 porquês é uma técnica desenvolvida pela Toyota, por Taishi Ohno, sendo hoje conhecida como uma ferramenta ligada à gestão da qualidade total. Isso mesmo. Você pode usar o 5 porquê, repetir quantas vezes for necessário. Por exemplo, você consegue identificar uma causa raiz com 3 porquês. Você também pode ter que usar um pouco mais de porquês até realmente identificar essa causa raiz. Pô, Matias, mas eu vou ficar perguntando por quê? Sim. Você vai entender, ao decorrer aqui dos exemplos, a necessidade dessa pergunta por quê. E a resposta que ela vai te trazer. Então, você vai conseguir identificar muito rápido uma causa raiz. E você vai ver que você sai do achismo para a certeza. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Como eu estava falando anteriormente, você vai sair do achismo, né? Para ter a certeza. Então, é isso, né? Sabe aquela história de parece, mas não é? É exatamente isso que que a metodologia entende. Pois, de acordo com o FCA, o problema não é exatamente o que parece. Aí é que a técnica dos 5 porquês é extremamente útil e você já vai entender onde quero chegar. Eu trouxe bastante exemplos, tá? Dos 5 porquês para você dominar essa ferramenta, para você entender realmente a causa raiz, você entender realmente como identificar, você entender ali como mostrar o real problema. E outra, quando você domina essa ferramenta, você vai ver que, cara, tudo é mais fácil. E o principal, ensine o próximo, o teu colaborador, quem trabalha com você, para poder estar usando essa ferramenta. Que aí, quando você começar a fazer a pergunta, ele vai entender. Assim, tá, ele está fazendo os 5 porquês comigo. Beleza? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui um exemplo rápido
de como é feito o 5 como é o modo correto de fazer o 5 porquê. O primeiro é a declaração do problema, então é o ponto focal. Aí você vem o primeiro porquê, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Só que existe uma falha muito grande ao usar essa ferramenta. Eu falo uma falha muito grande porque eu cometia essa falha, tá? A pergunta do próximo porquê tem que ser em cima do anterior. Pô, Matias, como assim? Vamos lá. Aconteceu ali o problema. Aí tu fez a primeira pergunta. Por quê? Então, no próximo porquê é referente à resposta anterior. Muita gente segue, tipo, vamos lá, vamos fazer assim. Por que o café tá ruim? Aí a pessoa, porque o café tá ruim. O pó é diferente. Beleza. Aí você tem que ir lá no próximo porquê é sobre o pó diferente. Né? Por que o pó tá diferente? Porque foi comprado outra marca. Por que foi comprada outra marca? Porque essa outra marca estava em promoção no supermercado. Mas por que estava em promoção no supermercado? Porque estava próximo de vencer a validade. Por que estava próximo de vencer a validade? Porque não teve o controle de validade no supermercado e botaram esse valor mais baixo. Ponto. É assim que a gente vai falar. É sobre o porquê anterior. Vamos lá, vamos tentar botar na prática e ter mais exemplos. Vou trazer um exemplo prático aqui, tá? Vamos lá. Por que a máquina parou? Porque o fusível queimou. Por que o fusível queimou? Porque houve sobrecarga. Por que houve sobrecarga? Porque a lubrificação do rolamento foi inadequada. Por que a lubrificação do rolamento foi inadequada? Porque o mecânico não verificou o nível do óleo. Por que o mecânico não verificou o nível do óleo? Porque não havia uma instrução de trabalho no local e o mecânico não foi treinado. Então a solução real é criar a instrução de trabalho, afixar no local de trabalho e treinar mecânico e todos os envolvidos no processo. Nossa, de uma troca, de um fusível, de uma máquina que estava parada, identificamos um fusível que queimou. E conseguimos identificar que o mecânico, cara, ele nós não tínhamos uma instrução de trabalho, não tinha reciclagem de trabalho com o mecânico, não tinha um treinamento, era tudo um achismo. Pô, como assim, Matias? Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Se você identifica que o fusível queimou, a primeira coisa que você faz é o quê? Troca o fusível. Pô, tá tendo muito. Tem que trocar bastante fusível. Vamos comprar muito fusível aí. Deixa algumas caixas de fusível. Não é assim, gente. Tá aqui, ó. Aí no campo tem assim, ó. Por que o fusível queimou? Aí tem assim, ó, trocar o fusível. Aí, pô, mas por que eu ver sobre reclamar com a CEMIG e colocar fusível de maior amperagem? Pô, completar o óleo e colocar filtro na bomba. Reciclar o mecânico. Tá vendo? Então, são algumas coisas que parece, mas não é. Então, é isso que vocês precisam dominar. Dominando a pergunta que tem que ser feita. Você tem que saber fazer as perguntas. E o principal aqui é o porquê. Então, por que o fusível queimou? Entendeu? Então, essa é o domínio aqui da ferramenta. Vamos trazer mais exemplos para vocês. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui eu vou fazer do carro. O carro enguiçou. Por que o carro enguiçou? Faltou gasolina. Por que faltou gasolina? A gasolina com o preço que tá vai ter que faltar mesmo, pô. Não tem verba para acompanhar, não. Não é verdade? Mas não é. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Marcador do combustível com defeito. Por que está com defeito? Marcador foi trocado por um remanufaturado. Por que remanufaturado? Pressa para pegar o carro. Por que não esperar? O original era demorado. Tá vendo aí? Eu estava com pressa, eu precisava do carro. Então, pô, não, me dá o carro de qualquer jeito, bota qualquer peça aí, que eu sei o que, aquilo, outro. O que é que acontece? Meu carro enguiçou. E sempre acontece naquele momento onde você mais precisa do carro, né? Momento de emergência, você precisa ali, o carro pum, para. Né? Então, tá entendendo? É o que parece, mas não é. Aqui, ó.
Vamos trazer mais exemplos aqui, tá bom? Vamos lá. Inspeção dos produtos acabados é a causa. É o primeiro porque os produtos acabados não enviados sem inspeção. São enviados sem inspeção. Mas por quê? Não existe controle frequente para a inspeção de produtos acabados. Por quê? O responsável pela inspeção não consegue realizar a atividade. Mas por quê? Ele é sobrecarregado com diversas atividades. Porque só existe uma pessoa responsável para o controle de qualidade. Aqui nós temos aqui, ó, vamos lá, aqui nós temos aqui, olha só, nossa senhora, que horrível. Mas vamos lá, analisando aqui, eu identifiquei que eu tenho um colaborador que ele é multitarefas. Isso é ruim? Se ele é multitarefa, ele não vai entregar os resultados que eu necessito. Não vai, não tem como, não existe isso. Então, a solução é eu ter outra pessoa. Posso ter um auxiliar aqui para estar fazendo esse trabalho de inspeção. Não é verdade? Então, deu para entender a solução imediata aqui, a causa raiz dessa falha da inspeção dos produtos acabados. O segundo é prensagem de materiais para fixar a cola. A prensagem não é feita de maneira correta. Mas por quê? As máquinas não estão calibradas. Porque os operadores não sabem calibrá-las. Por quê? Não existe treinamento específico. Porque existe um grande rodízio de funções. O que é isso? O colaborador hoje está fazendo função B, função C, função A, função W. Isso é bom para que eles tenham um maior nível de conhecimento? Sim, é muito bom esse rodízio. Mas esse rodízio não pode fazer a cada 2 dias. Porque eles não vão conseguir pegar a experiência, não vão conseguir dominar aquela atividade. Beleza? Então, a película nos emborrachados. O material é montado com película no emborrachado. Por quê? O material entra no processo produtivo com películas. Porque os operadores não retiram materiais com película no processo. Por quê? Os operadores não são instruídos para fazer essa retirada. Porque não existe orientação para a retirada desse material. Está dando para entender a identificação, como é que nós estamos conseguindo identificar as causas. Se você ver direitinho, existe muita coisa que é uma pessoa ser multitarefa, rodízio, não ter um registro, não ter um documento ali mostrando realmente como tem que ser feito. Então, são processos. Tudo é processo e tem que estar registrado isso. Então, essa ferramenta nos auxilia muito, é muito nisso. Então, tá dando para pegar, tá dando para entender realmente. Então, é só colocar em prática esse aprendizado. Pode ser na sua casa mesmo, você vai dominar essas ferramentas. A próxima ferramenta que nós vamos usar é o 5W2H, que muitas pessoas acham que essa ferramenta de análise de causa raiz. Não é para análise, gente. Ela é para acompanhamento de planos de ação. Ela é uma ferramenta administrativa. Ela ali você pode colocar todas as análises, tudo, e você vai acompanhar e vai analisar o tempo de execução. Tá? Então, ela vai auxiliar nesse acompanhamento. Tá bom? Então, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho dela. A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Tem como função definir o que será feito, por quê, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custará para a realização desse projeto. Então, como eu falei, é uma ferramenta administrativa. Ela administra, controla, acompanha todos os seus planos de ações. Ali você vai poder estar cobrando o seu Joãozinho, o seu Manuel, sobre o andamento de qualquer atividade. Tá? Então, vamos falar mais e trazer mais exemplos do uso dessa ferramenta. Então, como nós estamos falando, como é que vai funcionar? É o que, o objetivo, a meta, por quê, motivo, o benefício, quem, o responsável ou uma equipe. Eu prefiro trabalhar com nomes, tá? Eu sempre boto sem o responsável.
eu sigo aquele ditado, né? Cada cachorro tem seu dono. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, eu boto ali o nome, por exemplo. Quem é o responsável? A equipe da manutenção. Não. Bota o responsável, bota o nome da pessoa por quem eu vou cobrar, de quem eu vou ligar, de quem eu vou tirar uma dúvida. Tá? Quanto é custo ou quantidade? Muitas vezes você está com um projeto, ou está com uma falha aí que você vai precisar saber do custo, né? E muitas vezes a gente não sabe porque está fazendo orçamento e assim por diante. Então, o como é atividades no processo, né, que você vai ser feito. Vou precisar trocar a lâmpada, vou ter que pegar uma escada, e assim por diante. Mas eu vou trazer mais exemplos práticos para ficar mais claro para você. Quando é a data ou um cronograma? Sempre com data de início e de fim. Sempre, porque você vai colocar em prática a gestão de tempo. Você vai estar colocando em prática que aquela pessoa cumpra prazos, tá bom? Onde? No local ou departamento, tá bom? E tem uma outra questão que também está aqui, que eu vou colocar no anexo, é o acompanhamento, né, desses FCAs abertos. Se acompanhar, eu tenho a planilha já pronta de 5W2H, onde você vai estar definindo ali quem é o dono, a data de entrega da solução, e você vai estar cobrando. Eu sugiro que você coloque essa reunião semanal, porque você ir acompanhando o andamento desse plano de ação, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é o aberto, os 5 Ws, né? O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. Tá vendo? O por quem é aquela que eu estava falando lá na anterior. Dê nomes para aquela pessoa. Vamos dar nome para aquela ação. Quem é o responsável? Quem é responsável por essa ação? Seu fulano, seu Joãozinho, seu Beltrano, seu não sei quem. Cara, dê nome. Então, e os 2H é como será feito e quanto vai custar. Tá bom? Então, isso aqui é uma prévia dos seus significados e como podemos estar montando. Então, vamos para mais exemplos. Então, ou seja, a metodologia de 5W2H é formada pelas respostas para essas 7 perguntas essenciais de qualquer planejamento, seja de um projeto ou de uma área inteira. Com essas respostas em mão, você terá um mapa de atividade que vai ajudar a tornar a execução muito mais clara e efetiva. Então, vamos explicar melhor, trazer mais exemplos de como funciona. Então, vamos trazer um exemplo aqui na prática, tá bom? Criação de um novo website. Aumentar a geração de oportunidades comerciais online. A data de início e data fim para estar montando, fazendo a criação desse website. Quem é Pedro Campos, como contratação de agência especializada. Quanto vamos gastar para fazer isso? Vamos para a segunda, capacitação da equipe de atendimento. Por que eu tenho que fazer isso? Reduzir o número de reclamações dos clientes. Onde? Campinas. Então, é lá na unidade de Campinas, tá? Data, quem, o treinamento em company e o custo desse treinamento. Implantação de um sistema de gestão orçamentária. Melhorar a previsibilidade de resultados e reduzir riscos futuros. Online, a data de início e data fim. Quem é o responsável? Contratação de solução online especializada. Quanto? Deu para entender como ficou montado o nosso 5W2H? Rápido, claro e muito objetivo. Vamos trazer um outro exemplo, tá? O que? Aumentar a temperatura do forno. José é quem vai fazer. Onde? No forno 2W5C. Por quê? Diminuição da duração do processo. Quando? 1º de maio. Como? Aumentar a potência do motor. Quanto? O aumento de 0,5 do custo operacional.
Incluir inspeção durante o processo. Quem vai fazer isso? É o Carlos. Onde? Na linha 17. Como? Por quê? Diminuir refogo. Quando? Dia 5. Como? Aumentar um operador. Quanto? Um salário mais benefícios. O que? Reunião de segurança no início do turno. Quem vai fazer isso? É a Larissa. Aonde? Lá na unidade de BH. Por quê? Diminuição de acidentes. Quando? Dia 7 de maio. Como? Reunião com supervisores de segurança. Quanto? 5 minutos iniciais do turno. Custo zero. Então você pode reparar aqui, ó, que ela não fala quanto dinheiro, mas quanto tempo vai iniciar para fazer isso. Não é verdade? Então, quando nós falamos tempo, é dinheiro, pessoas, é tempo que vai ser usado, tá bom? Comprar novo sistema de manutenção. Quem vai fazer isso? Vai ser o Roberto. Aonde? Lá na unidade de São Paulo. Por quê? Muitos dias fora da meta de produção. Caramba, gente, que isso? Então, eles já fizeram toda a análise, toda a investigação e viu a necessidade desse sistema. Quando? Dia 1º de março. Como? Implantação de um novo sistema pela manutenção. Quanto? Vai sair por 20k. Deu para entender com esse exemplo? Ficou mais claro? Então, pessoas, eu fico agradecido por vocês terem acompanhado até o final do nosso curso. Espero que vocês coloquem em prática todo esse aprendizado e tenham muito sucesso. Sejam vistos, porque eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. E nós somos vistos por resultados, né? Então, que sejam enormes, tá bom? Um forte abraço para vocês e muito, mas muito obrigado mesmo.